O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos então em honra ao Sagrado Coração de Jesus. O objetivo de uma pessoa que ama é conhecer a pessoa amada, conhecer o coração dela, os pensamentos dela, o que ela gosta, como ela é. Quem ama a Cristo deve conhecer o seu coração. Deve lutar para conhecer este coração, para ter intimidade com ele, ser amigo dele. Fazer do coração de Jesus as suas delícias, assim como Santa Teresa d'Ávila dizia, que o coração humano é o jardim das delícias de Deus. Deus em mim, eu em Deus. E a liturgia de hoje nos coloca duas leituras bastante importantes, né? A primeira leitura do livro do Gênesis conta a história da morte de Sara, a mulher de Abraão. Aqui diz que ela morreu com 127 anos. E tudo o que aconteceu na vida de Abraão, por ser um homem de fé, foi regido por Deus. Tudo. Aquilo que Santa Teresinha dizia: eu sou tão amiga de Jesus, ele é tão meu amigo, que ele faz tudo o que eu quero. E de fato, Deus fez tudo o que Abraão quis. Porque tudo o que Abraão quis foi fazer a vontade de Deus. E era capaz de fazer qualquer coisa, inclusive matar o próprio filho, porque Deus pediu. Então, como a fidelidade do coração de Abraão era tão grande, ele era tão amigo de Deus, fazia parte da vida de Deus, Deus faz até aquilo que Abraão quer. Quando Abraão estava velho, perto de morrer, ele diz: olha, eu não quero que o meu filho Isaque se case com uma estrangeira. Ele tem que casar com uma mulher da nossa tribo, da nossa raça. Não pode ser uma estrangeira. E fez o seu administrador jurar que faria Isaque casar com a mulher vinda do povo hebreu. E ele ainda diz: Deus trará a mulher para o meu filho. E assim Deus fez. Porque Deus era amigo de Abraão. E se nós conhecemos o coração de Deus, fazemos a vontade de Deus, Ele também faz a nossa vontade. Porque Ele é amigo, Ele é o nosso amigo. E o Evangelho nós encontramos o caso também de um amigo de Deus, Mateus. Mateus aqui escrevendo o seu Evangelho e contando na terceira pessoa, né? Ele falando de Mateus como se fosse outro, mas era ele mesmo que ele diz. Ele diz assim: Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Jesus passou e disse: segue-me. É mais ou menos assim. Não aconteceu nenhum milagre, nada extraordinário, quando ele me chamou.
A única coisa que aconteceu foi que ele falou, venha, e eu fui. Mas quando Jesus foi na minha casa, e ele foi fazer uma refeição comigo, estava um monte de pecadores na minha casa. Um monte de gente do mal. Mesmo assim, ele foi e sentou-se comigo. Jesus não se contamina pelos maus, por aqueles que de uma vida torta. Ele vai e senta. Só que a bondade do coração de Jesus, ela é tão perfeita e tão plena, que a sua presença transforma todas as coisas. E ali, naquele lugar, sentado à mesa com aqueles pecadores, Mateus muda de vida, para de ser pecador, se transforma num grande santo e depois dá a vida por Jesus. A amizade entre Mateus e Jesus se torna tão profunda que Mateus vai se transformando no Cristo. E é assim que era para ser com cada um de nós. Então este valor nós temos que aprender a ser amigo de Deus. Mas para ser amigo de Deus nós temos que aprender a andar com as pessoas que gostam de Deus, que amam a Deus. Os meus amigos devem ser pessoas que me inspiram Deus. Como é que eu quero ser amigo de Deus se os meus amigos são os caras do bar que toda sexta-feira sextou na cachaça? Como é que eu vou ser amigo de Deus se os grupos dos quais eu participo no WhatsApp é só bobagem, para não falar um palavrão, né? Só coisas indecentes. Como é que eu vou ser amigo de Deus se eu ando com pessoas indecentes, pessoas que são dadas ao roubo, à mentira, à fofoca, a tantas coisas? Como é que eu vou ser amigo de Deus se as pessoas com as quais eu convivo, elas não gostam de Deus? Eu não sei como é que os protestantes vão fazer quando, se por acaso conseguirem entrar no céu, né? Nunca gostaram de Maria, odeiam Maria. Como é que vai entrar no céu se você não gosta da mãe dele? Então, como é que eu vou ser amigo de Deus se todas as coisas que eu faço e vivo não fala de Deus, não inspira Deus, não traz Ele? Como é que eu vou conhecer o coração dele? O Evangelho termina dizendo assim: aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Como eram os sacrifícios lá de Jerusalém, de Israel, que até hoje, até hoje eles ainda fazem. Eles levam o animalzinho, faz uma oração sobre o animal, sangra o animal e oferece a Deus aquele sacrifício. Jesus diz assim: você não tem que matar um cabrito, você não tem que matar uma galinha, você não tem que matar uma pomba, você não tem que matar nada. Você tem que matar o homem velho dentro do seu coração. E ser misericórdia, fazer misericórdia, é fazer as cordas do seu coração tocar na mesma sintonia das cordas do coração de Deus. Sem essa busca, sem esse trabalho, sem essa luta, sem esta labuta para ser amigo de Deus, ninguém consegue. Ninguém consegue. Abraão, o célebre Abraão, ele era tão amigo de Deus que se torna o pai de todos os povos. E até hoje, Abraão está lá sepultado em Israel, não sabemos exatamente onde é o túmulo, mas todo mundo fala, foi aqui que Abraão foi sepultado. Os grandes amigos de Deus, nós viajamos horas e horas atravessando o oceano para visitar o túmulo dos amigos de Deus. Muitos de nós já fomos visitar o túmulo de Santo Antônio, de São Francisco, de Santa Clara, de Santa Teresinha, dos apóstolos, o túmulo de Jesus. Fomos lá conhecer os amigos de Deus. Se a gente não se tornar amigo de Deus e não conhecer as coisas de Deus, nós vamos ser sepultados aí como mais um. Quem é esse que está aí? Sei lá, só está o nome aí. Quem ele era? Ninguém faz a menor ideia. Um amigo de Deus não fica escondido. Porque o amigo de Deus é aquele que Deus acendeu como lâmpada e pôs em cima da montanha para iluminar os povos.
Quem não é amigo de Deus se torna apenas treva. Ninguém sabe quem é e nem quer conhecer. Que o Espírito Santo nos torne conhecedores do coração de Deus.